Agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das condições do mercado de trabalho, sindicalismo, as pautas do novo governo. Eu converso neste 1º de maio com João Carlos Juruna Gonçalves, que é secretário executivo da Força Sindical. Juruna, boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos os ouvintes. Bom, eu faço aí, eu peço um balanço seu da situação dos trabalhadores. Neste 1º de maio, a gente teve grandes mudanças aí nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, tem a questão dos MEIs, aplicativos que ganharam muita força, especialmente durante a pandemia. O desemprego, ele caiu aí ao longo do ano passado, agora a gente já vê uma desaceleração na geração de emprego, tivemos aí a PNAD com 8,8% de desempregados. Como é que você avalia a situação de mercado de trabalho hoje? Eu avalio que nós ainda estamos com decisões econômicas a serem tomadas, né? Uma delas é a questão da taxa de juros, que nós achamos que é muito alto para o nosso país. Prejudica o consumo, prejudica a produção, quem ganha é só o sistema financeiro. Então essa mudança é necessária. A outra questão é a questão salarial, né? Com o reajuste do salário mínimo, eu creio que o consumo melhora e com isso também pode gerar mais empregos, porque tendo mais consumo, você tem mais produção. Então essas mudanças são importantes. Sem contar também a volta das convenções coletivas, que começaram a melhorar assim os índices de reajuste de janeiro para cá. Então, nesse aspecto, as mudanças que estão ocorrendo são mudanças positivas, digamos assim, mas para melhorar mesmo, eu acho que a economia ainda tem que tomar decisões, tanto da taxa de juros, como também da reforma tributária. Agora, Juruna, o presidente Lula, desde a época da campanha, fez uma série de promessas para os trabalhadores que agora ele tenta implementar. Algumas das decisões dependem do Congresso de aprovação, inclusive a mudança do critério de reajuste do salário mínimo. Ele está anunciando agora para esse 1º de maio essa mudança, mas a questão do reajuste futuro mesmo, incorporando a inflação do ano anterior, mais o PIB de 2 anos, como era no antigo mandato de Lula e mesmo de Dilma Rousseff, isso depende do Congresso, não é? Você acha que ele está no caminho certo, dentro do que é possível? Eu acredito que sim, porque no período que foi governo Lula e governo Dilma, nós tivemos aproximadamente 77% de aumento real, porque além da perda inflacionária, nós tínhamos o acréscimo do reajuste com o PIB, dava aumento real. Nessa proposta que está sendo colocada agora, é interessante porque nós já vamos ter aumento real agora, nesse dia 1º de maio. Então isso é importante porque vai subir a inflação do período que foi 5,93, mais o aumento real de 2,81. Então nós vamos passar a ter um salário mínimo de 1.320. E junto com isso tem a promessa do governo de alterar também aquela faixa de isenção, né, para que quem ganha menos tenha menos tributação ou escape dessa tributação, porque pela legislação vigente, inclusive nós tivemos um aumento da carga tributária para quem tem uma remuneração menor, mas de novo esbarra em questão orçamentária as condições da economia, não é? Sim, por isso é que na promessa da campanha foi que R$5.000 seria isento. Então começou agora na faixa de 2.640, você estará isento do imposto de renda. Se você ganha 3.500, você retirará 2.640, então todos serão beneficiados. Agora, o que interessa é que, no longo prazo, a nossa proposta é que o imposto de renda seja isento para quem ganha até 5.000, como foi prometido. Agora, temos questões aí relacionadas ao trabalho e discussão no Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a correção do Fundo de Garantia. Nós já tivemos 2 votos favoráveis a uma correção maior, atrelada ao rendimento da poupança, e não os 3% mais TR, como acontece até agora, né? O ministro Nunes Marques, ele pediu vista, prometeu entregar novamente com rapidez, mas tem toda uma discussão, inclusive no Congresso, em relação a isso, pelo custo que pode ter e implicações para o programa Minha Casa Minha Vida, que é custeado pelo dinheiro que vem do Fundo de Garantia e aí pode onerar mais os compradores que são de baixa renda. Como é que você vê essa discussão? A remuneração do Fundo de Garantia, de fato, é muito baixa, perdeu para a inflação durante muito tempo, mas você acha que é viável, levando-se em conta o programa habitacional? Eu acho que é um debate que tem que ser feito, não pode ser apenas via o tribunal, porque nós também propomos que poderia ser também
reajustado anteriormente, não só para o futuro, mas também o passado. Mas dentro disso, nós sabemos que pagar tudo isso de uma vez seria um exagero de nossa parte. Nós já fizemos acordo no governo FHC em que poderia ser escalonado, poderia ser parcelado essas propostas, levando em conta o tamanho de cada fundo de garantia de cada um. Então, essa é uma negociação ainda que vai rolar não só no resultado do tribunal, como também na busca de negociação entre o movimento sindical e o Congresso Nacional. Aí teria uma legislação específica referente ao fundo de garantia. Isso mesmo. Quer dizer, você falou bem, o fundo de garantia é usado para casas populares, sistema habitacional, mas quem é demitido acaba perdendo, digamos assim, na hora da correção. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Júlio, nós tivemos muitas concessões para uso do fundo de garantia, que foi um outro problema, porque os recursos do fundo, eles em princípio seriam para um momento em que o trabalhador fica desempregado, ou quando ele aposenta, ou quando ele tem uma doença mais séria, né, que tem essa liberação. Só que se permitiu empréstimos, antecipação, liberação. Você acha que foi um caminho correto? Eu acho que o momento exigia isso, sabe? Nós estávamos na pandemia, então acho que o sistema tentou, digamos assim, beneficiar, melhorar as condições de vida dos trabalhadores naquele momento da pandemia. Mas a instituição do Fundo de Garantia foi mais para garantir investimentos na área da habitação. E isso também gera muito emprego na construção civil. Perfeito. E tem uma outra questão a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal, agora que houve pedido de vista de Alexandre de Moraes, que é a questão da contribuição assistencial, que todo mundo está vendo como uma volta do imposto sindical. Não é porque o trabalhador teria de fazer essa contribuição com a possibilidade dele discordar, mas aí teria de ir na Assembleia para discordar, toda essa discussão. Para começar, qual a diferença entre a contribuição assistencial e a sindical? A contribuição sindical, um dia de salário no mês de março, era descontada obrigatoriamente. Antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista. Se você trabalhava registrado numa carteira profissional, você pagava um dia de salário anual. Porque você tinha benefício também do sindicato pelas convenções coletivas. Agora, você acabou aquilo, como você falou, da reforma, agora está sendo proposto uma contribuição assistencial no momento em que você faz a convenção coletiva. Então, ela não é legislada por lei obrigatória, ela vai ser decidida nas assembleias. E tem essa proposta que você levantou de que as pessoas poderiam fazer oposição nas assembleias. Mas hoje o sistema garante também você poder fazer carta de que não quer pagar, né? Você pode fazer oposição assinando uma carta dizendo que você não quer contribuir. E esse debate ainda vai correr dentro do Congresso Nacional. Mas o importante é que você só faria o seu pagamento ao sindicato quando houvesse convenção coletiva que lhe beneficia. Você não seria obrigado por lei a pagar, conforme era anteriormente, por imposto. E se a convenção, o grupo que esteve presente, concordar, mesmo assim o trabalhador pode não querer pagar? Essa é uma regulamentação que vai ao debate, né? Hoje, por exemplo, as pessoas podem apresentar uma carta ao sindicato. Ele pode querer não contribuir. Por exemplo, o Metalúrgico de São Paulo, de 100 trabalhadores, 10% às vezes vão lá no sindicato e apresentam a carta. Mas o importante é a gente ganhar os trabalhadores para que um sindicato forte, que precisa de finanças, que precisa de investimento para advogados, economistas, carro de som, ter gente capacitada para fazer as negociações, isso é importante que o trabalhador entenda. Isso não é aqui no Brasil, em todo o mundo é assim. A representatividade dos trabalhadores. Representatividade, porque você é associado e não associado. Se o sistema de negociação beneficia todos, é justo que todos contribuam com a entidade sindical. Inclusive, na primeira reunião que o presidente Lula, já presidente, teve com os sindicalistas, ele cobrou uma presença maior nas fábricas, nas empresas, nos bancos, em todo lugar, essa proximidade entre sindicato e trabalhador, porque nós tivemos o excesso de sindicatos com a garantia da contribuição e muitos deixando de lado os interesses da categoria, né? Não tenha dúvida. Com essa mudança, você poderia ter um controle melhor, porque só seria beneficiado aquele sindicato que fizesse convenções coletivas. Ainda que, por exemplo, o funcionalismo público hoje não tem convenção coletiva, ele tem que lutar para fazer a sua convenção. Então tinha que regulamentar os sindicatos a fazerem suas convenções coletivas e aí sim, nessa assembleia que decide o que vai reivindicar, ele decide também quanto vai contribuir com o seu sindicato. Isso é fundamental porque
quanto mais a gente tem sindicato forte, você também tem condições de ter melhores acordos e melhores direitos. Juruna, temos apenas um minuto. Eu queria saber a sua opinião a respeito dos aplicativos, que deram muito emprego, especialmente na pandemia, mas com poucos direitos para o trabalhador. Qual é a solução para isso? Eu creio que tem que haver uma regulamentação, porque as pessoas trabalham, como nós, que tem carteira de trabalho, mas não tem, digamos assim, a proteção social. Não tem o INSS, se ele fica doente, ele não tem a sua proteção da Previdência, então seria fundamental que se regulamentasse esse sistema. Essa não é a salvação da lavoura para a geração de emprego. O que nós temos que ter é investimento na infraestrutura, nas indústrias, novas tecnologias, porque esse tipo de trabalho muitas vezes se torna apenas um instrumento de quebra-galho. Mas regulamentá-lo seria fundamental, porque nós temos muitos acidentes nesse tipo de trabalho. Perfeito, eu agradeço muito a participação do João Carlos Juruna Gonçalves, que é secretário executivo da Força Sindical, aqui nesse 1º de maio. Juruna, obrigada, uma boa noite. Obrigado a você, boa noite.